Amigos da TBN, amigos das redes sociais, nós estamos neste momento recebendo aqui nos nossos estúdios o delegado de polícia, Dr. Lucas Torres. Dr. Lucas, que hoje aqui nos nossos estúdios, ele está como pré-candidato a deputado estadual para as eleições de 2018. Doutor, prazer receber o senhor aqui e vamos conversar um pouquinho, falar sobre este momento em que estamos vivendo, um ano já de pré-campanha, né? E o senhor é um dos nomes bastante falado, cogitado como um possível pré-candidato. Eu já quero cumprimentá-lo e já deixar a primeira pergunta para o senhor. Aliás, eu não vou deixar o senhor se apresentar primeiro para aqueles que ainda não te conhecem pessoalmente, não ouviram falar ainda, talvez já ouviram falar, mas talvez não tem tanto conhecimento da história do Dr. Lucas. Por favor, se apresente aos nossos telespectadores. Primeiramente, Edson, eu gostaria de agradecer o convite. Acho que é muito importante essa colaboração para que a sociedade tenha um conhecimento mais aprofundado sobre os seus pretensos candidatos, já que Buritis e região, aí eu incluo Campo Novo, Distrito de Rio Branco, Três Coqueiros, Distrito de Vila União, que essa região toda da Grande Buritis conheça um pouco mais sobre os seus pré-candidatos, para que possa ter mais à frente, no momento oportuno, um pouco mais de bagagem para poder saber quem é quem e com quem mais se identifica, quem mais representa os seus interesses, as suas opiniões. Então, nesse intuito, eu vim aqui hoje deixar um pouco claro a questão das minhas intenções, mostrar um pouco do que eu penso, falar um pouco de mim também, para que as pessoas que não me conhecem possam me conhecer um pouco melhor. Então, eu hoje moro em Buritis há praticamente 7 anos. Em janeiro do ano que vem faço 7 anos que tomei posse como delegado de Polícia Civil. Minha primeira votação foi em Buritis. Desde então eu fixei residência nessa cidade. Aqui eu constituí matrimônio, adquiri minha casa. Não tenho intenção nenhuma de sair daqui. Eventualmente, inclusive com um pleito aí de um cargo eletivo, não tenho interesse. Continuarei sendo morador daqui sempre, porque é um local que eu escolhi para fixar minhas raízes. Gosto muito daqui, acho que Buritis tem muito a oferecer para os seus moradores e para as pessoas que pretendem vir aqui eventualmente. Hoje eu estou com 31 anos de idade, cheguei aqui com 24 anos, né? Aprovei no concurso com 23, de certa forma novo para aquele desafio que me foi oferecido. Na época, Buritis figurou entre a 11ª cidade mais violenta do país e nós tínhamos índices de homicídio muito graves, ainda temos índices alarmantes de criminalidade, mas hoje nós sabemos que a nossa preocupação é um pouco menor com esse tipo de crime. Já podemos andar um pouco mais tranquilos, né? Tivemos grandes avanços nessas áreas, mas ainda muito longe do ideal. E até neste sentido, eu percebo que a falta de uma liderança política na região influencia diretamente nessa questão dos avanços que a gente pode ter a mais, não só na área de segurança pública, mas em toda a área de infraestrutura, em todas as áreas de serviços e políticas públicas. Eu acho interessante que, em uma época, quando eu cheguei, a preocupação era sempre homicídios estão matando muitas mortes. E eu vivi um momento de transição em Buritis em que a gente começou a se preocupar mais com os buracos nas ruas, com a falta de estrutura da cidade, do que com os homicídios. Eu vivi essa transição. A população antes era tão amedrontada com os homicídios, com crimes de pistolagem, que parecia que não sobrava tempo para se preocupar com essas outras coisas. E hoje nós vivemos um momento em que nós precisamos melhorar a nossa cidade. E que com isso virão várias outras melhorias, inclusive na área de segurança pública, porque uma cidade bem estruturada, uma cidade com uma infraestrutura boa, atrai pessoas que também querem se enraizar. E isso é um ganho para o município em todas as áreas. Eu moro em Buritis há 7 anos, como disse, sou muito grato a essa cidade por todas as oportunidades profissionais que ela me ofereceu, e eu tenho esse projeto político para 2018 não como um projeto pessoal. Sou muito sincero em dizer que desde quando eu cheguei em Buritis, em 2011, eu nunca tive uma pretensão política, nunca pautei as minhas decisões profissionais ou pessoais visando uma candidatura política para nenhum cargo que fosse. Né? Sempre admirei as pessoas que se aventuravam nas veredas da política, porque é uma área eu entendo como uma área é um sacramento praticamente, né? É um sacrilégio. A pessoa se dedica em prol do bem comum, em prol da sociedade. Então é um gesto de altruísmo. Sempre admirei
Infelizmente, nos últimos anos, né, nas últimas décadas, podemos dizer, a política está um pouco desvirtuada e até desacreditada pelas pessoas. Isso faz com que pessoas que nunca tiveram o interesse de entrar na política comecem a cogitar, às vezes, que precisam fazer sua parte, não apenas reclamar. Eu nunca tive esse projeto pessoal, nunca pautei minhas ações pessoais ou profissionais visando uma candidatura política para nenhum cargo eletivo, mas de um tempo para cá eu percebi que de repente eu poderia dar minha contribuição para a sociedade, não apenas de Buritis e região, mas do estado de Rondônia como um todo, de outras maneiras. E essa minha reflexão interna surgiu no momento em que eu percebo que a cidade amadureceu em torno da necessidade de vislumbrar, de ter consciência da necessidade de formar um eleitor, um representante próprio, certo? Não apenas Buritis, mas região, como eu sempre falo. Então, essa necessidade surgiu, o povo amadureceu e percebeu que a ausência de um representante é um dos principais problemas para a situação de má infraestrutura e das deficiências que nós temos em diversos setores. Então, esse amadurecimento da população veio no momento em que eu pensei que eu posso, de repente, oferecer alguma coisa para essa população que sempre me acolheu muito bem e muito me acolheu com muito carinho, e é uma forma de retribuir, eu penso. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que não é um projeto pessoal do Lucas, certo? Eu estou me dispondo a representar a população caso entenda que eu preencho os requisitos para exercer um cargo eletivo. É isso. Doutor, é o seguinte, o senhor há 7 anos está no município de Buritis. Como pré-candidato, hoje, o que o senhor diria hoje, ou quais são as prioridades que o senhor diria hoje? A gente sabe que são muitas, né? Mas sim, qual hoje que o senhor caracteriza como as principais prioridades aqui da nossa região? Caso Buritis, região, as lideranças políticas, a população em geral, entenda que eu seja uma pessoa viável para representá-los, né? Por isso que eu digo que não é um projeto meu. Eu entendo que nós já temos um ganho muito grande, no caso de Buritis em específico, que é a existência de um prefeito competente, honesto e trabalhador. Aonde eu vou, eu expresso a minha satisfação, no caso, de ter um prefeito como o Rony exercendo um mandato em Buritis, né? Não é novidade para quem me conhece, eu acredito que é quase uma unanimidade no nosso município. Nós sabemos que o nosso prefeito ele é muito trabalhador e ele tem muita disposição, vontade de fazer. Sim. O que ele precisa é recurso, é dinheiro. Então, a maior vantagem de um deputado estadual no município é ter um agente político competente para executar os recursos que vierem para cá. Então isso é um ganho muito, muito grande. Um deputado estadual que leva o recurso para o município e o chefe do executivo não dá conta de executar aquele serviço público que pode ser feito com essas emendas, com esses recursos, acaba não conseguindo executar o seu trabalho na plenitude. Eu acho que prioridade hoje, número 1, eu pontuo, é poder dar ferramentas e meios para o prefeito de Buritis, no caso de Buritis específico, poder executar seus projetos para o município. Você trazer recursos, você trazer emendas. Da mesma forma, temos que olhar por Campo Novo, pelos distritos. Dito isso, além de ajudar esses prefeitos que estão dispostos a trabalhar, tem que fazer um parênteses para o prefeito Ocimar. Não à toa, em Campo Novo, ele está no seu 2º mandato, foi reeleito, porque é um prefeito também muito competente e trabalhador. Nós temos que olhar pela região de Campo Novo, porque, na verdade, Campo Novo é a mãe de Buritis, né? Buritis surgiu do distrito de Campo Novo. As duas cidades têm potencial para crescerem juntos, uma precisa da outra, é uma relação simbiótica. E eu acredito que, ajudando o chefe do executivo municipal, buscando recursos, não apenas as emendas, mas também levando projetos para os ministérios, que é onde está a chave do cofre, onde o dinheiro grosso está mesmo. Exatamente. Nós podemos também analisar agora as pautas individualmente. São muitas, eu não sei se teremos tempo. Mas, por exemplo, a minha área natural é a segurança pública.
Então, para a segurança pública, para ser bem objetivo, eu acredito que Buritis precisa, por exemplo, tornar-se uma delegacia regional. Hoje nós não temos em Buritis um IML, nós não temos um médico legista, nós não temos um corpo de peritos. Então hoje há um homicídio na zona urbana de Buritis. Se o perito de Ariquemes estiver fazendo uma perícia em algum distrito ou município próximo, ele vai levar 6, 7, 8 horas para vir para cá. Até mais já aconteceu, né? E pela dificuldade, até mais, pela dificuldade dessa espera, dessa demora, o perito acaba sendo acionado apenas nos casos de homicídio, que são os crimes mais graves, crimes contra a vida. Um perito aqui nós poderíamos periciar locais de crime de furto, locais de crime de roubo, crimes contra a dignidade sexual, um leque muito maior. Nós teríamos uma investigação muito mais técnica e o crime reduziria com certeza. E uma delegacia regional, você ganharia, aonde tem delegacia regional hoje no estado, traz junto a DEAN, que é a Delegacia de Atendimento à Mulher. Então você está aí, um atendimento diferenciado também para vítimas, mulheres e crianças. Esse tipo de situação é viável para o município da proporção de Buritis. Buritis virando uma delegacia regional, no âmbito da Polícia Civil, Campo Novo poderia ganhar sua delegacia de Polícia Civil. Eu posso dizer que 5 municípios que têm uma coisa em comum. Já vou dizer o que são. Certo. Ministro Andreasa, Mirante da Serra, Santa Luzia, Seringueiras e Urupá. Esses 5 municípios têm uma coisa em comum. São menores em população do que Campo Novo. Outra coisa em comum que eles têm, todos eles têm delegacia. Campo Novo não tem. Por que eles têm delegacia e Campo Novo não? Porque nessas localidades há representantes políticos fortes, que conseguiram, através da sua influência política, né, politicamente, trazer unidades policiais. E hoje nós temos condições, não políticas apenas, mas técnicas, porque isso justifica uma unidade ser criada em Campo Novo. Então, uma delegacia de Polícia Civil em Campo Novo, que comporta uma delegacia regional em Buritis, a implantação da delegacia de Montenegro, que já está criada, mas não funcionou desde sua criação, são algumas medidas simples, que com planejamento o governo pode executar, e vai dar uma atenção no âmbito de polícia civil, de polícia judiciária para a região, para combater o crime. E aí na polícia militar a gente fala, eu acredito que deve ser lutado por uma criação de um batalhão da polícia militar em Buritis, hoje aqui é companhia, não é em companhia independente. Deve ser criado um batalhão aqui, na minha opinião, com um policiamento de fronteira, com um policiamento rural permanente, para que esse batalhão tenha como administrar melhor a área, que é muito grande. Certo. Hoje uma companhia, que é o caso aqui, administra o GP de Jacinópolis, o GP de Rio Pardo não. Rio Pardo sim. Rio Pardo, embora o policial venha do 5º Batalhão de Porto Velho, é o GP daqui que administra. Então administra o GP de Jacinópolis, o GP de Rio Pardo, o GP de Rio Branco, o GP de Três Coqueiros e o GP de Campo Novo. Uma companhia, não há uma estrutura para gerir adequadamente. Então tem que transformar em batalhão a companhia da Polícia Militar daqui e criar um destacamento militar na Vila União, porque é um ponto estratégico. Todo crime que acontece aqui, se o infrator quer fugir para Ariquemes, ele passa lá. Em Campo Novo quer fugir para Ariquemes, ele passa lá. Em Montenegro quer fugir para Buritis do Campo Novo, ele passa ali. Aquela encruzilhada ali de Vila União tem que ter um posto da PM ali. Exatamente. É um ponto estratégico e nunca foi observado isso. Então, no âmbito de segurança pública, questões basilares para a região. Eu tenho também ideias, alguns projetos em âmbito estadual, que não prejudica a nossa ideia para Buritis. Certo. Porque são questões apenas de normativa, de regulamentação, questão de lei que beneficia, eu acho, que as forças policiais. E a gente teria um ganho, tem muitas coisas na segurança que precisam ser observadas. Por exemplo, Buritis, a nossa delegacia, não tem um quadro efetivo de servidores. Nós já tivemos 30, hoje temos 18. Mas não existe na lei, em nenhum tipo de regulamentação, uma especificação de quantos delegados aqui deve ter, quantos escrivães, agentes, datiloscopistas deve ter. É uma questão empírica. Quanto ao fórum, como exemplo, você entra na lei, vai no site do fórum e você vê há uma regulamentação do efetivo ideal. Até a Polícia Militar tem, a Polícia Civil não tem. Isso faz com que o quadro seja oscilante, nunca o ideal para mais ou para menos. Então, assim, passei muito tempo falando de segurança, que é a minha área, e teria muito mais tempo para falar. Agora, quer fazer a pergunta? Não, pode concluir essa parte. Eu acredito que, além disso, a segurança deve ser observada. Claro, eu sou um delegado, naturalmente, é a área com que eu tenho mais know-how, mais expertise. Mas um deputado, ele precisa saber
gerir todas as áreas de políticas públicas e todos os segmentos. Então, trazer recursos para o prefeito, ter um chefe de executivo competente que possa executar esses recursos, já é um ganho muito grande. Observando a segurança pública, aí nós temos que administrar a nossa cidade, fortalecendo cooperativas de crédito, fortalecendo a associação, pequenos empreendedores. Eu tive hoje conversando com o Meniguinho do Queijo, uma pessoa muito interessante, eu nunca tinha conversado com ele, por acaso eu o encontrei, e eu parei para pensar como era a feira quando eu cheguei e como é a feira hoje. Exato. E é um avanço tremendo, não só a questão de funcionar agora 2 dias na semana, mas a infraestrutura. E é uma coisa simples de resolver, você pode fazer uma estrutura muito maior para aquilo. E o tanto de emprego que aquilo gera, o tanto de ganho que aquilo traz para o município, só falando da feira livre do município de Buritis. São questões que com recursos e projetos você pode potencializar muito, e quem ganha é o pequeno produtor. Eu acho que a gente fala de economia em Buritis, cooperativas de crédito têm que ser fortalecidas, a questão das cooperativas, as associações, a gente acaba voltando sempre para a questão da regularização fundiária, que também vem para a segurança pública e diretamente afeta a área de segurança pública. O Rony, a gente vê nas mídias sociais, está brigando há muito tempo para trazer o INCRA para cá. Com certeza, se ele tivesse um deputado do lado dele, articulado, que tivesse diálogo, que conseguisse trânsito livre, fosse influente, né, uma pessoa competente, poderia trazer argumentos mais técnicos, teria mais força para conseguir trazer uma unidade do INCRA para Buritis. Buritis comporta a unidade do INCRA. Exatamente. Precisa. Eu já tive muito problema na delegacia por falta de títulos nas terras. Isso gera uma avalanche de problemas que vão se passando de pessoa para pessoa e nunca tem resolução. Então, precisa trazer o INCRA para cá, precisa fortalecer a segurança jurídica dos proprietários de terra, dos fazendeiros, dos pequenos produtores. Nós precisamos também encarar o problema do Minas Novas. Muitas famílias naquela região, às vezes sendo criminalizadas. É uma questão que se prolonga há muito tempo. É necessário um estudo definitivo do que vai ser realizado, do que vai ser feito naquela região. Tem ideias, tem alguns projetos que podem ser implementados naquela área. Existe o zoneamento socioeconômico, ecológico do estado de Rondônia, que tem avançado e precisa ser acelerado. Existe a possibilidade, os moldes do que foi feito em Rio Pardo, uma permuta por uma outra área para que se regularize aquela região. Isso. Precisa ser enfrentado. O produtor, ali, aquela região em específica gera muita economia para o Buritis. Gera muitos empregos, tem muitas famílias lá dentro. Inclusive famílias que estavam lá antes da área ser denominada reserva. Então você não pode dizer que é uma invasão. Invasão é quando existe uma reserva, as pessoas entram depois. E ali nós sabemos que são pessoas antes. É uma situação muito delicada, precisa ser enfrentada, precisa de um representante político. Eu acredito que na área da saúde, Edson, por exemplo, hoje a gente vê que os maiores ganhos do município na área da saúde são avanços no sentido de facilitar o deslocamento das pessoas para outras cidades. Exatamente. O que se comemora hoje? Um ônibus para levar as pessoas para Porto Velho, uma casa de apoio para receber as pessoas em Porto Velho, uma van para levar as pessoas para fazer raio-x. É o que se comemora, deve ser comemorado, porque é o mínimo, né? É a dignidade humana da pessoa que precisa de tratamento. O Buritis tem condições. Eu acredito que o secretário de saúde, o Adelson, tem feito um excelente trabalho à frente da Secretaria de Saúde. Eu acredito que ele tem competência, havendo projetos, e havendo um deputado que brigue pelos projetos, de fazer com que Buritis seja um centro de referência em diagnóstico, para parar de mandar a população para outras regiões, e que pessoas de outras regiões, na verdade, venham fazer o tratamento aqui. Raio-x, ultrassom, qualquer tipo de exame. Tem pessoas indo para a Bolívia, inclusive, né? Pois é, exatamente. Tratamento na Bolívia. Saindo do país, né? Então eu acredito que há como estruturar Buritis para que na área da saúde a gente vire um centro de referência regional. Existem meios para fazer isso, através de emendas, projetos, comprando efetivos, comprando equipamentos, treinando efetivo para utilizar esses equipamentos, trazendo profissionais gabaritados. A meta é essa. Buritis tem que parar de mandar os seus habitantes para ir para outra cidade, sair de perto da sua família, num momento delicado com a saúde, né? Precisa de atendimento. Outra questão importante do município, precisa de atenção, embora nós tenhamos visto várias manifestações de deputados federais, senadores, que dizem que estão tentando trazer o leão para cá.
enquanto não tiver um representante do município na Assembleia Legislativa, ficaria difícil, não vejo como execuível que Buriti se ligue à União. O estado de Rondônia possui 3 grandes hidrelétricas, a usina de Samuel, que é a mais antiga, e 2 mais recentes, que é Geral e Santo Antônio. E manda muita energia para outros estados, para o sudeste, para o centro-oeste do estado, do Brasil, e Buriti carecendo de energia, Rio Pardo carecendo de energia, qualquer chuva, você percebe que há quedas constantes de energia de má qualidade, produtores perdendo às vezes suas produções, seu leite, estragando. Nós não podemos mais aceitar isso. Eu acredito que um deputado conseguirá, no seu período de mandato, trazer para cá o linhão, fazer com que Buriti entre nessa rede elétrica e pare de sofrer com esses problemas, que é inadmissível no estado que produz tanta energia. Exatamente. Doutor Lucas, foi discutido um projeto já há alguns dias atrás, inclusive encabeçado pela Associação Comercial, onde apareceu ali vários nomes, né? E foram sugeridos também alguns nomes, pelo menos aí mais de uma dezena, né? Ou uma dúzia, podemos assim dizer, de nomes. E a gente sabe que se não houver uma união, se não houver um consenso entre os candidatos, sim, partidos, envolvimento das lideranças, dificilmente vai conseguir eleger um deputado aqui por essa região, apesar que nós temos um colégio eleitoral bastante grande, podemos assim dizer. Nós temos hoje, só em Buriti, um colégio de mais de 23 mil eleitores. Aí você traz aí a região aqui de Buriti, pode chegar aí a quase 40, ou se não passar disso. Mas sempre foi muito desunido, né? Então hoje se discute uma união. O senhor, como pré-candidato, também participou das reuniões, eu também estive acompanhando. O que o senhor pensa desse projeto? O senhor está disposto a aderir a esse projeto? Aderir ao projeto? O que o senhor fala dessa questão aí? Edson, eu acredito que o projeto ele veio no momento certo. Inclusive, foi o projeto, das molas propulsoras pelo qual eu estou aqui hoje. O meu motivo de ter me anunciado como pré-candidato, de ter me colocado à disposição, de ter cogitado realmente concorrer a um cargo eletivo, é justamente a existência desse projeto, o que me fez perceber que a sociedade civil organizada em Buriti amadureceu ao ponto de ter a consciência de que precisa de um representante. Como eu falei no início, eu nunca tive um projeto político individual. E eu estou aqui hoje querendo representar uma comunidade, uma sociedade, uma região. Neste sentido, não teria lógica eu não estar junto com esse projeto, eu não estar com esse grupo que tem se formado. Eu apoio o grupo, eu acredito que quem ama Buriti tem que votar em candidato de Buriti. Eu acho que quem ama em Campo Novo tem que votar em candidato da região, porque nós temos que reconhecer que o celeiro eleitoral, por assim dizer, de Campo Novo é menor. Buriti tem mais viabilidade de fazer um deputado, porque tem 23 mil eleitores, talvez aí chegue 20 mil votos válidos. Buriti também Campo Novo também tem votos que devem ser considerados, tem que ser convidado para participar do grupo, Campo Novo tem que participar do debate. Agora, este movimento, ele precisa identificar as pessoas que estão à disposição, ele precisa analisar individualmente quem dessas pessoas é viável politicamente, no sentido de que tenha carisma para conseguir votos, que tenha acesso às pessoas, que seja um candidato que seja aceito pela população. Ele tem que revestir também em si características mais importantes até, talvez, que são competência, capacidade, honestidade, que de nada adianta a pessoa ter votos, mas não ter condições de exercer o cargo, ou ter votos e condições de exercer o cargo e não ser honesto quando chegar lá. Exatamente. Tem que reunir em si essas características todas. E este grupo, identificando uma pessoa que reúne em si essas características, tem que haver um consenso. Porque senão divide, e quando a gente divide, todo mundo perde. Eu não digo que o consenso será em torno de mim. Eu estou aqui para dizer o que eu posso oferecer. Se a população entender que eu estou à altura dela para representá-la, eu estou disposto, caso o grupo me apoie. Havendo uma concordância, um consenso em torno de uma outra pessoa, eu entendendo que essa pessoa preenche esses requisitos, eu estou com o grupo, eu apoiarei. A minha candidatura não é em torno do meu umbigo, ela é de forma altruísta, ela é em prol do município. O município precisa de um candidato. Não precisa ser eu. Se quiserem que seja eu estou disposto. Eu ofereço a minha honestidade, ofereço a minha formação jurídica, minha experiência como delegado na área de segurança, os meus anos como
funcionário da Procuradoria-Geral do Estado, onde eu trabalhei, no Ministério Público de Rondônia, onde eu trabalhei, no Ministério Público do Mato Grosso, onde eu trabalhei, e formei a minha bagagem jurídica na área do direito, e forneço também acredito que uma das características pessoais minhas pela qual eu sou mais conhecido, que é a minha acessibilidade. Eu sou uma pessoa que todo mundo que me conhece sabe, estou sempre à disposição, ouço todo mundo que quer conversar comigo, e acredito que além de nada adianta um deputado ter seus projetos, os melhores projetos do mundo, se ele não está disposto a ouvir os projetos que a sociedade tem para apresentar também. Principalmente quando é um candidato de um grupo. Havendo um grupo grande, organizado, que decide lançar uma pessoa, ele tem que estar disposto, claro, a palavra é dele, a caneta é dele, ele decide, mas ele tem que ouvir todas as partes envolvidas. Então ele tem que ouvir o que o prefeito precisa, ele tem que ouvir o que a associação comercial precisa, o que os feirantes precisam, o que os agricultores precisam, o que quem planta café precisa, tem que ouvir o que os policiais daquela região precisam, os servidores da área de saúde, da educação. Ele tem que ser acessível. E para isso ele tem que morar na região e tem que ser uma pessoa aberta ao diálogo. Tem que ser uma pessoa flexível. Então eu acredito que é o que eu tenho a oferecer. Eu estou com um grupo, eu estou também, ao mesmo tempo que eu estou me expondo mais, nunca foi uma característica minha, sempre fui uma pessoa reservada, por eu ter aceitado esse desafio, me colocado à disposição. Eu estou dando a minha cara a tapa, não sou político, não sei como fazer campanha, como fazer propaganda, nem estou, porque também não é o período ainda, nós temos que tomar cuidado com a pré-campanha, né? O que nós podemos é anunciar a pré-candidatura e expor as suas ideias. É só isso que eu tenho feito, mas eu não tenho desmerecido nenhum dos outros nomes que estão à disposição e, inclusive, tenho observado todos eles, porque caso eu não seja escolhido, eu vou votar em algum deles. Então é um recado que eu dou para a população, que analise os nomes que estão à disposição, considere o que cada um deles tem a trazer, porque o que nós queremos no ano de 2018 é o voto de consciência. Não é mais aquele candidato que compra o voto da pessoa e que convence aquela pessoa a votá-lo. É o cidadão buscando no candidato aquelas qualidades que ele quer no representante. Eu li uma frase esses dias, Edson, que eu acho muito importante, assim, que ela fala assim: a política não transforma ninguém em ladrão. O nosso voto coloca um ladrão na política. Exatamente. Nós somos extremamente responsáveis por isso. E uma reflexão que eu tenho feito recentemente é que surgiu para mim uma oportunidade, pelo trabalho que eu desempenhei aqui, pela vida que eu levei em Buriti, surgiu para mim uma oportunidade de, quem sabe, entrar na política. E quando essa oportunidade chegou para mim, eu pensei, se eu me acovardar, se eu não for homem e encarar esse desafio, me deixar à disposição, e caso seja escolhido, caso seja aceito, enfrentar isso, eu estarei sendo diretamente responsável porque estarei no meu lugar. Exatamente. Então eu preciso ter isso em mente. Assumir a responsabilidade. Exatamente. Também. Eu quero fazer a minha parte. Tá certo. Agora, eu deixo claro sempre, não é um projeto político individual. Eu não ganho nada com isso. Eu vou perder tempo com a minha família, eu já tenho um cargo público pelo qual eu conquistei com o meu mérito próprio, com o meu estudo próprio, com a minha dedicação própria. Passei por várias fases até chegar no cargo de delegado que eu estou, são 7 etapas, de vários testes, de todas as formas. E eu tenho um cargo público já. Não é um cargo eletivo, mas eu busco, me coloco à disposição desse novo desafio de uma forma a representar essa população que sempre me acolheu e essa região que é carente de um representante. Eu reafirmo, enquanto Buritis não tiver o seu delegado, ou seu deputado, enquanto a região de Buritis e Campo Novo não tiver o seu deputado, o seu representante da Assembleia Legislativa, nós não teremos nenhum tipo de benefício. Teremos promessas em época de campanha e nada mais. Migalhas. Um deputado estadual eleito consegue trazer muitos ganhos para a região. Acredito que há essa consciência, há esse amadurecimento. E o maior desafio atual é identificar a pessoa ideal. Nosso voto. Doutor Lucas está filiado em qual partido? Eu hoje sou filiado ao PSDC. Já estou filiado há acho que 1 ano e meio. Não sei dizer exatamente o período que eu me filiei. Acredito que 1 ano e meio eu estou filiado ao PSDC. Só que o mais importante numa candidatura, havendo o consenso da região em torno de um nome, é a legenda. Eu tenho estudado muito essa questão de política, que é uma área nova para mim, como funciona a questão do voto proporcional,
coeficiente eleitoral, algumas alterações que a lei trouxe recentemente. O Tribunal Regional Eleitoral agora tem se manifestado bastante para a gente tirar essas dúvidas das últimas alterações. O Senado, o Congresso, a Câmara, tem a questão das sobras, mudou muita matemática, né, Edson? E eu tenho uma voz de consideração porque se nós formos encarar um projeto, é para vencer. Sim. E eu percebi que o partido, ele deve ser muito bem escolhido por causa da coligação. Então eu estou estudando o partido, eu acho que eu posso falar que eu recebi várias propostas, eu estou sendo convidado por diversos partidos, eu não vou aqui citá-los, mas vários partidos têm me procurado, têm conversado, eu tenho feito reuniões, já fui em Ariquemes, já fui em Porto Velho, algumas pessoas já vieram aqui, nós estamos conversando para verificar qual é o partido mais adequado para que o projeto também seja viável. Não adianta nada a população de Buritis se reunir em torno de uma pessoa, essa pessoa reunir todas as qualidades que eu falei que precisa ter e fizer 15 mil votos num partido que a legenda não faz com que ele entre. Não vai resolver, né? Não resolve, tem que ser uma legenda que seja interessante, que seja certa. Claro, desde que não seja contrária à sua convicção ideológica também. Né? Você não pode se vender a preço de nada, não vale a pena. A gente tem que ser fiel aos nossos ideais. Eu, naturalmente, hoje nós não discutimos aqui minhas posições ideológicas, né? O que eu penso, de repente, sobre ideologia de gênero, eu já posso adiantar que sou totalmente contrário. Por ser um delegado, é claro, eu sei da questão do Estatuto do Desarmamento, que só desarma o cidadão de bem. E nós precisamos encontrar partidos que reúnam em si uma legenda viável para o projeto, que o projeto consiga ser executável e que também seja fiel a essa ideologia, não seja nada que destoe disso. Perfeito. Doutor Lucas, nós estamos vivendo um momento muito crítico já há algum tempo, né? Sobretudo a âmbito nacional, o que acontece na política hoje, corrupção. Né? O senhor é um delegado, uma pessoa que tem um respeito muito grande da comunidade, não só por ser delegado, mas sobretudo pelo trabalho que desenvolve aqui nesse município, pela imagem que o senhor representa, a imagem que a sociedade tem do senhor como delegado. A política, com essa situação toda que existe, com esse descrédito, sobretudo por causa das coisas obscuras que ocorrem, inclusive nos âmbitos da nossa política nacional, falando sim lá de Brasília, sobretudo do Congresso, que é a maior referência hoje. O senhor como delegado, como o senhor vê essa questão? É possível ir para a política, estar na política e manter a seriedade, a responsabilidade, o respeito com a coisa pública, o respeito com o cidadão, né? Então, assim, é uma pergunta que eu deixo, que eu imagino que os nossos telespectadores estejam também interessados em ouvir do senhor o seu posicionamento sobre tudo, sobre esse momento, e uma vez o senhor indo sendo delegado e indo para a política. Excelente pergunta, Edson. Eu acredito que o cargo que a pessoa ocupa não o torna corrupto. A questão de ser corrupto ou não é inerente à condição humana. Se o cidadão corrupto, por natureza, for delegado de polícia, será um delegado corrupto. Se esse mesmo cidadão for um promotor de justiça, será um promotor corrupto. Se for um deputado estadual, um senador, um governador, um juiz de direito, será um juiz corrupto. Um deputado corrupto, um governador corrupto. Esses valores, eles vêm do lar, do berço, de família. Você aprende desde quando você nasce até quando você se torna homem ou mulher, no caminho da sua vida, os seus princípios, o que você acredita, a sua fé, tudo isso junto faz de você uma pessoa honesta, faz de você uma pessoa não honesta. Eu sou uma pessoa, posso falar, me orgulho de falar, honesta na minha essência, por natureza. Nos meus 7 anos, em toda a minha carreira policial, nunca respondi a nenhum processo administrativo disciplinar, a nenhum inquérito policial, sequer uma sindicância. Eu acredito que o cidadão honesto, no cargo que ele estiver, ele permanecerá honesto, se ele for fiel aos seus princípios e se manter na sua fé, pedir forças a Deus, porque as tentações estão em todos os lugares. Dito isto, Edson, pelo meu perfil, pela minha conduta, eu acredito que um eventual mandato legislativo
um cargo eletivo que eu venha eventualmente a ocupar, ele não vai me corromper. Na verdade, eu vou dar a minha colaboração para tornar aquele ambiente um ambiente honesto. E não descarto, inclusive, a possibilidade de prender algum político ou algum particular que tente vir a me corromper. Estou pronto para isso. Não será o primeiro político que eu prendi. Eu acredito muito na renovação da política. É uma tendência nas eleições atualmente. As pessoas estão procurando candidatos que não tenham história com política, que nunca se candidataram a nada, que tenham capacidade técnica para exercer seus cargos, não os antigos, os famosos políticos profissionais. Eu não sei nem pedir o voto de ninguém. Eu não sei fazer uma mídia social, eu não sei fazer uma propaganda de alguma coisa. Às vezes eu não sei nem me expor aqui da forma adequada, tendo em vista o projeto que eu estou aderindo. Tudo isso é uma questão que eu estou disposto a aprender, estou estudando, porque é necessário. Agora, eu entendo de lei, eu entendo de direito e eu entendo de pessoas. Eu consigo identificar um mentiroso só de olhar. Então, se tiver algumas raposas lá no nosso meio, eles não vão conseguir me levar no bolso não, Edson. Eu acho o seguinte, eu tive um pedido de informações até hoje da minha corregedoria para mim. Um cidadão que eu abordei fez uma denúncia para a corregedoria que, como eu o abordei na frente dos seus familiares, ele ficou constrangido. E a corregedora perguntou para ele, mas o delegado foi truculento, abusou da autoridade? O denunciante chegou a falar o seguinte, não, inclusive ele foi extremamente educado comigo, me tratou super bem. Então, assim, eu não me preocupo, nem inclusive a responder a nada, porque eu tenho a minha consciência tranquila que eu ajo dentro da legalidade sempre, Edson. Perfeito. Trato as pessoas com educação, não me excedo e cumpro com os meus afazeres. Doutor Lucas, na última eleição nós tivemos alguns prefeitos que foram eleitos, a exemplo do doutor Tiago Flores, delegado, inclusive que atuou aqui na delegacia de Buritis por um período também, foi delegado aqui nessa comarca. Nós tivemos um promotor, doutor Hilton Chaves, Porto Velho, inclusive esteve aqui no período de campanha. O senhor tem alguma referência desses nomes que também vieram, por exemplo, o Tiago Flores, delegado, foi deputado, foi candidato a deputado federal, obteve, se eu não estou equivocado, que quase 20 mil votos, passou de 19 mil votos, e agora, na última eleição para prefeito, ele ganhou, inclusive, daquele que já vinha na atual gestão, certo, que era o Lorival. O senhor tem alguma referência com relação a isso? Duas coisas em comuns, esses nomes que você citou, Edson. São nomes novos na política. Embora o Tiago já tivesse concorrido ao cargo de deputado federal, ele nunca tinha exercido nenhum cargo. São nomes novos na política, são pessoas jovens que são a cara da renovação. Eu acho que não apenas esses dois nomes, é claro, eles em específico, porque um foi promotor e outro delegado de polícia. Mas nós vemos aí políticos de ascensão no Estado que possuem também essa característica. O Léo Moraes é um deputado estadual jovem, que também tem a proposta de renovação, uma nova política. Mariana Carvalho, que inclusive é uma coincidência, colou grau comigo na Faculdade de Direito, é uma representante da nova política. São nomes em ascensão no Estado, nós percebemos que politicamente tem ganhado muita força, tem feito trabalhos relevantes, e eu acredito que é uma tendência nas próximas eleições. As pessoas estão saturadas dos políticos profissionais, políticos de carteirinha. E aí, somado ao fato de serem novas pessoas na política, ainda tem a questão do cargo público que exercem. Aí, no caso específico do Tiago e do Dr. Hildon. São pessoas que mostraram competência no trabalho público que exerceram. E ganharam prestígio em cima do seu trabalho para uma sociedade. E isso reforça muito. No meu caso em específico, não é do meu feitio me vangloriar pelos atos que eu pratiquei como delegado de polícia aqui. Acredito que a população sabe por si só do que eu fiz como delegado e continuo fazendo, continuo exercendo a minha função de delegado em Buritis. Agora, há uma tendência, eu acho que, assim, específica na questão dos agentes de segurança pública entrarem na política, porque a polícia traz consigo uma imagem de retidão, de enfrentamento ao crime, de luta do bem contra o mal. E a gente vê até uma tendência, sem entrar muito no mérito, mas da tendência para a eleição presidencial do ano que vem. O Bolsonaro, tem que ser dito, é uma tendência crescente em nível nacional. Sim.
que representa muito do que o povo busca. E eu acredito sim que ditará uma tendência nas eleições do ano que vem, de forma a pessoas que estão, por exemplo, em dúvida em quem votar, poderão acabar votando num delegado, num agente de polícia, num coronel da polícia militar. Exatamente. Por terem simpatia com o discurso, procuradores de justiça, promotores de justiça também. Porque é uma tendência, as pessoas buscam renovação, buscam honestidade, buscam pessoas que digam o que deve ser dito e que não tenham medo de dar a cara a tapa. Eu acho também, Edson, que em especial o Dr. Thiago Flores, eu preciso falar isso, é uma pessoa que particularmente eu admiro. Né? Muito tempo na polícia ele foi meu chefe, né? Na hierarquia... Foi delegado regional também. Foi delegado regional e na hierarquia da polícia ele foi meu imediato. A quem eu me reportei, tive o privilégio e o prazer de participar de várias operações em conjunto com ele, conheço a competência dele. E preciso dizer, sim, que o fato dele ter entrado na política e estar fazendo um mandato, uma gestão admirável, é algo que me motiva. É uma pessoa honesta que decidiu entrar na política e foi muito bem aceito, tem conseguido fazer um trabalho diferenciado. E isso me espelha, sim, eu acredito que é um exemplo não só para mim, mas para muitas pessoas que têm vontade de colaborar um pouco mais e estão aí mostrando a que vieram, né? Bom, gente, olha, conversamos aqui com o delegado de polícia, delegado titular da Delegacia de Polícia Civil aqui de Buritis, Dr. Lucas Torres. Muito obrigado em abrir essa sequência de entrevistas que nós vamos fazer a partir de aqui. O senhor está sendo a primeira pessoa que estamos entrevistando aqui na redação da TBN. Foi um prazer falar com o senhor um pouquinho sobre política e vamos com certeza falar outras vezes. E muito obrigado, eu deixo o senhor agora para considerar, falar mais alguma coisa que o senhor quiser. Obrigado pelo convite. Obrigado pela presença. Mais uma vez, é sempre um prazer, uma satisfação enorme vir aqui. E eu queria finalizar apenas pedindo para que a população de Buritis, de Campo Novo, de todos os distritos aqui englobados, e você de qualquer cidade, município, distrito, qualquer localidade do estado de Rondônia que esteja tendo acesso a esse vídeo, que você vote com consciência. Ano que vem, 2018, independente do candidato que você escolher, não venda o seu voto, não se corrompa, porque uma política corrupta é reflexo de um povo corrupto. Tudo parte do povo, tudo parte da população, todo o poder emana do povo, isso está na Constituição Federal. Então tenha consciência, nós somos responsáveis pelas pessoas que nos representam. Vamos escolher pessoas honestas, com competência e com capacidade para exercer o mandato eletivo, para que com isso nós tenhamos ganhos e todos nós temos um Brasil, um estado de Rondônia, uma cidade de Buritis, de Campo Novo, um distrito com mais saúde, com mais educação, com mais segurança pública. Esse é o tripé basilar, nós precisamos melhorar, nossa situação não está fácil. Obrigado mais uma vez, doutor Lucas, nosso amigo doutor Lucas Torres, delegado de Buritis, pré-candidato a deputado estadual. Muito obrigado pela sua audiência.